Boa noite a todos. Eu já comecei a fazer as correções, eu não fiz todas ainda, mas já iniciei algumas, né? Vocês, né, dá para conferir alguns de vocês. Eu acho que eu cheguei na letra F ainda, né, que lá aparece em ordem. E, assim, até tudo que me apresentaram, né, tá tudo dentro do que a gente viu, pelo menos o que vocês me apresentaram. Inclusive, alguns alunos não apresentaram todas as atividades, mas as que apresentaram, né, segue essa mesma característica que eu acabei de mencionar. Bom, algumas questões que eu coloquei são questões relativamente simples, porém aparenta não tem uma cara muito simples, né? E alguns entenderam assim a ideia, outros assim, né, cometeram leves escorregões, né? Sei lá. Mas enfim, vamos aqui à discussão, né, das questões dessa primeira atividade. Bom, essa primeira questão, que ele... Pessoal, só um minuto, tá? Eu vou só receber aqui na entrega, já já eu falo com vocês.
Tudo bem, boa noite mais uma vez. Obrigado aí pela compreensão. Sim, voltando aqui, a ideia da questão 1 é usar a definição. Tá? Toda vez que a gente vai provar um limite, é a definição que a gente tem que aplicar nela. Né? Então, essa questão 1 da atividade equivale àquelas questões, a questão 1 dos exercícios do primeiro PDF. Então, para usar a definição é quando vem a palavra prove. Né? Esse é o gatilho. Prove é diferente de se você fosse não usar a definição e sim as propriedades, aí eu diria calcule, e não prove. Prove é igual ao item 3, ó. Aqui não precisa provar. Aqui você pode utilizar o que a gente já tem, né? Assumir lá a verdade de todos os teoremas. E simplesmente substituir. Tá. Diga aí, João Pedro. Não, professor, é que assim, eu também achei a mesma coisa que João Guilherme, né? Eu até tinha perguntado, tinha comentado na atividade lá no Classroom, se o senhor estava dizendo usar a definição, mostrar de algum jeito coerente. Porque, assim, a gente está estudando demonstrações em FMC, né? Aí eu peguei pelo que a gente está estudando lá. Então, tipo, eu calculei o limite, esse limite aí, o log e tal, e aí eu obtive 2. Então, eu provei pela reflexividade, assim, 2 é igual a 2. Então, assim, eu acho que por FMC estava tranquilo, mas, assim, eu não sabia que era para usar a definição. Mas a questão nos limites é assim, né? Quando você vai provar, você vai ter que pegar um epsilon de tal maneira que a distância, né, dessa função para esse limite vai ter que me garantir que existe um delta que, né, me diz que a distância do x para o 2 é proporcional, né? Quer dizer, quando esse cara está próximo de 2, vai implicar que isso também está próximo de 2. Eu estou entendendo assim, o que vocês estão falando, mas a ideia aqui é um pouco diferente, por essa razão, né? Porque, tudo bem, lá tudo já foi provado. E se você faz a conta, você não está provando, você está calculando. Na verdade, não era bem isso, né? Se eu não me engano, assim, quando eu resolvo os exercícios, eu tento frisar isso, né? No exercício 1 comparado aos outros exercícios. E quando a gente chega nos exercícios do PDF, significa que já foi discutido toda a teoria. E eu lembro que eu fiz essa diferenciação, né? Eu fiz, né, tem 4 itens lá, quando a gente foi provar, né, a gente se usou da definição. Então, assim, eu não imaginei que isso fosse criar algum tipo de confusão. Mas, enfim, deixa eu ler, né, o que vocês escreveram. Por isso que eu peço o texto, né, porque por mais que você não tenha utilizado a definição, não sei se o que é escrito dá para garantir 100% de certeza, mas pelo menos um percentual pode-se, né? Pode-se, sei lá, posso considerar. Então, deixa eu ler. Né? E eu vi hoje o teu recado, né? Quando eu abri o Classroom hoje, foi meio louco, assim. Pelo menos esses dias para mim têm sido meio loucos porque acabou as duas turmas de VGA fizeram atividade e a turma de cálculo também, né? Não necessariamente no mesmo período, mas teve uma interseção aí, né? E na outra instituição também teve avaliações, quer dizer,
Então, eu estava recebendo e-mails direto, WhatsApp, essas coisas, né? Mensagem respondendo. Acabei não respondendo a sua, né? Desculpe aí, mas eu estava um pouco carregado, né, de mensagens a responder. Tá. Então, vamos aqui à ideia dele, né? De como faz, né, essa demonstração. Então, a ideia eu botei um simples, né, já para não dar tanto trabalho para vocês, né? Bom, aí, antes de começar a demonstração por si só, né, teve algum aluno que até o momento, né, pelo menos eu vi a correção, né, que ele se utiliza de uma propriedade antes de iniciar, né, que ele diz o seguinte, né, aqui o 2 é constante, né, se eu considerar essa função como produto, né, eu posso dizer que isso aqui é duas vezes o limite e depois ele simplifica isso daqui, né? Então ele divide ambas as partes aqui da minha expressão por 2 e ele prova isso aqui. É um caminho também, tá? Mas eu vou utilizar a expressão completa, né, que é, sei lá, foi a que eu coloquei lá, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, se a gente utilizar a definição, né, então para todo epsilon existe um delta, tal que a distância do x para o 2, né, isso aqui que a gente tem que chegar, né? Isso aqui implica que a distância isso aqui é menor do que epsilon. Então a ideia é considerar um epsilon qualquer e ir em busca do delta. O delta que vai satisfazer essa desigualdade aqui. Muito bem. Então, ok. Se eu pego um epsilon, né, eu vou partir dessa expressão, né, eu vou supor que isso aqui está acontecendo e eu quero ver se o fato disso aqui estar acontecendo é influenciado por isso daqui, né, é gerado por esse antecedente. Então, beleza, o ponto de partida, considerar ou considere, né, eu acho que eu vi suas mensagens dizendo que você estava com problemas. A priori eu não aceito, né? Mas assim posso abrir exceção, porque o único problema é atolar a minha caixa de e-mail, né? Se eu abro essa exceção, né? Então, sei lá, outros podem querer fazer o mesmo, né? Mas enfim, é o que eu estou dizendo. Posso abrir dessa vez, mas de forma geral eu priorizo as plataformas, tá? Eu entendo, né? Lá na outra instituição também está tendo problema, porque lá a plataforma é terrível, dá problema direto. Então, assim, eles estavam me mandando via WhatsApp mesmo. Mas é isso, né? É complicado, assim, né? Para concentrar cada coisa no seu quadrado. Eu priorizo
fique cada coisa na sua plataforma. Eu não sei se o problema é por causa do e-mail institucional, porque o Classroom, ele, a priori, você tem que ter uma conta Gmail só. Mas eu não sei qual é o problema. Mas aí você vê, tá? De toda forma, vá me avisando, né? Que aí a gente vai se ajeitando até que tudo funcione. Inclusive, você pode fazer um teste, né? Você, sei lá, se você quiser mudar a tua conta, aí você me reenvia, né? Que aí todo mundo aqui já está ciente, né? Você me reenvia o mesmo do e-mail, só para ver se dá certo, né? A gente faz esse teste. Tudo bem? Pode ser assim? Ok. Obrigado. Muito bem, então, essa desigualdade, a gente sabe que ela pode ser reescrita dessa maneira, como eu estou escrevendo agora. E a minha intenção é deixar isso aqui como sendo x menos 2. Né? E ver se eu consigo um delta, né, que encurrale o x menos 2. Ok, então, continuando aqui a nossa ideia, eu vou retirar esse 2 daqui, né, somando 2 nas três parcelas. Então, vai ficar menos epsilon mais 2 menor do que 2 vezes o log de 2x. Ok. Aí, o que eu vi que alguns alunos fizeram, alguns deles, né, transformaram esse expoente aqui transformaram esse número no expoente do x, né, isso é uma possibilidade, né, para depois extrair a raiz, ou dividir tudo por 2. Né, tem essas duas possibilidades. Então, dividindo tudo por 2, vai ficar assim, né, 1 meio menos epsilon mais 2 log de x na base 2 e aqui 1 meio de epsilon, 1 meio de epsilon mais 2. Aplicando a função exponencial, né, nas três, nós sabemos que a exponencial ela é uma função monótona. Vou colocar pequenininho aqui em cima, né? Então, nós sabemos que o que eu vou desenhar aqui é o comportamento da função exponencial na base 2, né? 2 elevado a x, tem esse comportamento, e é ele que vai ser aplicado aqui. Então, aplicando nas três parcelas, né, significa que se eu tenho aqui um x1 menor do que um x2, 2 elevado a x1 vai ser menor do que o 2 elevado a x2. Então, não há mudança na minha desigualdade. Então, vai ficar 2 elevado a 1 meio de menos epsilon mais 2 menor. 2 elevado ao log vai dar o próprio x, né? Exponencial e logaritmo são funções inversas. Então, uma sendo aplicado na outra, né, fica exatamente aqui o meu elemento, né, no caso, a base do logaritmo. No caso, a minha potência. Né? E aqui vai ficar 2 elevado a 1 meio, né, quer dizer, todo esse termo aí. Ok, então a gente conseguiu isolar o x. Para a gente gerar uma desigualdade desse tipo, eu vou subtrair o 2 nas três parcelas, então vai ficar 2 elevado a 1 meio vezes menos epsilon mais 2 menos 2 menor que x menos 2 menor do que 2 elevado a 1 meio epsilon mais 2 menos 2.
Muito bem. Os termos são bem parecidos, mas tem uma diferença aqui, né? Aqui é menos epsilon e aqui é epsilon positivo, né? Então já não é a mesma coisa. E eu tenho que fazer aquele processo, né? Esse aqui, eu tenho aqui dois candidatos a serem deltas, né? Eu tenho expressões que são candidatos a serem deltas. Esse aqui eu vou chamar de delta 2, né? Vou manter o padrão lá dos exercícios, e esse aqui eu vou chamar de menos delta 1, né? Porque a minha diferença tem que ficar entre menos delta e mais delta, né? Então eu tenho duas opções. Quando eu troco esse cara de sinal, pode ser que ele seja maior do que essa expressão, ou o contrário, né? Se eu troco esse sinal, né, dessa expressão, pode ser que ela seja menor do que essa. Quem eu conseguir fazer isso é o meu candidato a delta, e vai significar que para todo epsilon eu vou encontrar o delta e eu vou exibir o delta. E com isso, né, essa implicação vai implicar nessa. Aí vai estar provado. Né? Essa foi a ideia que a gente passou nas atividades. Então, vamos, sei lá, vamos aplicar esse aqui, né, que já está aqui na tela. Eu vou verificar se isso aqui de fato acontece. Se eu trocar o sinal dessa galera aqui, vai ficar 2 menos 2 elevado a 1 meio, menos epsilon mais 2. E aqui já troquei o sinal desse, né? Tá aqui. Ou eu não sei se isso é verdadeiro, né? É uma incógnita. Se isso for falso, né, é porque o menos delta 2, né, é menor do que o menos delta 1. E o delta 2 vai ser o meu delta. Se isso aqui acontece, né, então é o delta 1 que vai ser o meu delta. Então, essa verificação é para ver se delta 1 é meu delta. No caso, trocando sinal, esse elemento aqui que está aqui na tela que vocês estão vendo. Ok, então vamos aqui a fazer algumas contas. Eu vou somar o número 2 dos dois lados e eu vou somar esse termo positivo dos dois lados. Então, deixa eu só escrever aqui o que eu vou fazer. Eu vou somar esse termo aqui, né? 2 elevado a 1 meio menos epsilon mais 2. Eu vou somar isso aqui dos dois lados e vou somar 2 também dos dois lados. Tá? Eu vou escrever assim, mas o fato de eu estar falando, vocês estão visualizando, né? Eu vou fazer aqui dos dois lados, somar essas duas coisas. Tá, então aqui vai ficar, do lado esquerdo da minha desigualdade, vai ficar o seguinte. Deixa eu logo adiantar o que vai ficar, né? Quando eu somar 2 desse lado, aí vai ter o cancelamento aqui dos dois, né? Vai ficar só essa parcela aqui, então eu vou escrever só ela. E desse lado aqui vai ter o cancelamento dessa parcela com essa, né? Então vai ficar só a soma aqui do 2 mais 2, que no caso é 4. Muito bem, aplicando aqui propriedades de potências, a gente vai chegar no seguinte. Aqui vai ficar 2 elevado a epsilon sobre 2, vezes 2 elevado a 1, né? Porque quando eu distribuo esse expoente aqui,
1 meio vezes 2 dá 1. Mais, mesma coisa aqui, né? Vai ficar 2 elevado 2 elevado a menos epsilon sobre 2, vezes 2 elevado a 1. Menor do que 2 elevado a 2, que no caso é o 4. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir tudo por 2. Se eu divido ou multiplico por um número positivo, não há mudança na desigualdade. Então, o próximo passo é dividir por 2. Com isso, esses carinhas aqui vão sumir, né? E aqui também. Então, vai ficar só isso aqui, ó. 2 elevado a epsilon sobre 2, mais 2 elevado a menos epsilon sobre 2, menor do que 2. Aí, o que a gente sabe dessa expressão aqui? A gente sabe que isso aqui como esse expoente é negativo, eu posso escrever ele da seguinte maneira. 1 sobre 2 elevado a epsilon sobre 2. Né? Outra coisa que a gente pode fazer, né? Eu vou retirar esse denominador daqui, ou seja, eu vou multiplicar tudo por 2 elevado a epsilon sobre 2. E isso aqui vai me levar à seguinte coisa. Mesma coisa, né? Epsilon é positivo, epsilon dividido por 2 é positivo, 2 elevado a qualquer coisa é positivo. Então, eu estou multiplicando nas duas parcelas da minha desigualdade uma coisa positiva, isso aqui não vai mudar. Muito bem, então aqui vai ficar 2 elevado a epsilon sobre 2. Eu vou escrever assim, tá? Para a gente ter cuidado e vocês visualizarem o que vai acontecer aqui com os expoentes. Aqui vai ficar 2 elevado a epsilon sobre 2 sobre 2 elevado a epsilon sobre 2, né? Que no caso eu faço 1 vezes isso. E aqui vai ficar 2 vezes 2 elevado a epsilon sobre 2. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar... Aqui vai ficar... Conserva a base, são os expoentes, né? Ou seja, vai ficar 2 elevado a epsilon. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 2 vezes 2 elevado a epsilon sobre 2. Ok. Então, o próximo passo aqui que eu vou aplicar vai ser a seguinte maneira, a seguinte coisa. Não sei se todo mundo enxerga aqui. Eu vou fazer essa consideração aqui. 2 elevado a epsilon, ele vai ser alguma coisa ao quadrado. Se eu faço essa substituição aqui, a gente vai ter o seguinte, vai ter t ao quadrado mais 1 menor do que 2 vezes t. Né? Porque se 2 elevado a epsilon é t ao quadrado, significa que 2 elevado a epsilon dividido por 2 vai ser a mesma coisa de t elevado a 2 dividido por 2. Ou seja, 2 elevado a epsilon sobre 2 é t. E passando tudo isso para o outro lado, né, da desigualdade, a gente vai ter que t ao quadrado menos 2t mais 1
é menor do que zero. Isso aqui, a gente sabe, inclusive, quem é a solução disso, né? Então, vai ser assim, isso aqui. Vai ser t menos 1 ao quadrado, né? Que no caso é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o que a gente sabe, né? Que 2 elevado a alguma coisa é positivo. Deixa eu só escrever aqui embaixo, né? Na verdade, aqui. Então, esse t aqui é positivo. Menos 1, né? Aí depende, né? Esse cara aqui pode estar entre 0 e 1, e a diferença pode dar 0 ou pode ser que dê negativo aqui. Mas como está ao quadrado, vai ser sempre positivo, né? E aqui está dizendo que vai dar menor do que zero. Então aqui eu já estou vendo que tem um absurdo. Né? Porque meu t, repito, né? Meu t é uma estrutura da forma 2 elevado a y sobre 2 menos 1 ao quadrado menor do que zero. E isso aqui, como está ao quadrado, né, nunca vai ser negativo. Por isso é o absurdo. Bom, mas aqui a gente fez a suposição que o ΔI é maior do que isso, né? Então a gente viu que não é verdade. Se eu faço menos delta, quer dizer, se eu for verificar isso aqui, menos ΔI menor do que menos ΔI, tudo se repete. A diferença vai ser esse sinal que vai ser invertido. Ou seja, essa desigualdade aqui vai me gerar uma verdade. Consequentemente, o nosso delta é o ΔI. Então, para todo epsilon, de fato, para todo epsilon, de fato, eu consigo o delta. Tá? E o delta é esse. No caso, o que complicou essa conta aqui foi esse 2 aqui, ó, que eu passei dividindo. Se eu faço com esse, né, que ele não apareceria aqui, então eu não poderia fazer, não precisaria fazer essa consideração e era mais fácil enxergar, né? Quer dizer, ia gerar a mesma equação aqui. Ok, então essa seria a ideia. Né? E com isso, de fato, o limite dessa função aqui, de fato, dá 2. Né? Ok, essa seria um caminho possível para a questão 1. A questão 2, ela é uma questão bem mais simples do que a 1. Eu acho que qualquer outra é mais simples do que a questão 1. Então, a questão 2, ela quer que a gente verifique se essa f de x é contínua em x igual a 3. Então, vamos aqui à discussão dela. Bom, então, aqui, o que a gente percebe, né? Eu tenho que verificar esse limite aqui.
Ok. A gente percebe que o x igual a 3, ele não tem nenhum problema aqui na minha substituição. Ou seja, eu tenho o f como sendo o domínio real, né? A gente está considerando de forma geral isso. E o 3, ele é um cara que pertence a esse domínio, né? Não existe restrição para essa função. Então, esse cara aqui existe. Então, significa o seguinte, o limite da minha função, no caso, o limite dessa função aqui. Quando o meu x se aproxima do 3, então, quando esse x está próximo de 3, essa diferença vai estar próximo do zero. Mas como está em módulo, né, no caso, isso aqui vai estar próximo do módulo do zero, tá? Que é zero. E, de fato, isso aqui é 3 menos 3 em módulo, né? Que é o f de 3. Então, quer dizer, o limite, né? Muita gente fez os laterais, não tem problema, tá? Porque se eu pego aqui pelo lado direito, as diferenças vão ser maiores do que zero, mas vão estar se aproximando do zero. E pela esquerda a mesma coisa. As diferenças aqui serão negativas, mas vão estar se aproximando do zero. Então, de toda forma, né, aqui eu fazendo o limite unificado, né, dos dois lados, ela está indo para zero. E o f de 3, né, vai dar exatamente o zero. Então, isso significa que f é contínuo em 3. Né? Isso mas é exatamente os passos. Né? E, bom, aqui eu não escrevi tudo, mas eu acabei comentando isso, né, que o Felipe acabou comentando. Mostrar que o limite existe, os laterais ambos vão para zero. Então, o limite existe, né, pelo teorema da unicidade, existe o limite. Mostre que x pertence ao domínio, então não há restrição aqui na aplicação da minha função, então ele também existe. E aplicando o limite e substituindo na minha função, vai dar o mesmo valor, de fato ela é contínua em x igual a 3. Tá? Ok. Então essas são as ideias da questão 2. Vamos agora discutir a questão 3, né, que eu dividi em 3 itens, né, trabalhando um pouco das funções que a gente trabalhou. Né? Aqui tem um polinômio, aqui tem uma função circular, né, que é o teorema em cima dela, e aqui tem a exponencial. Dá para fazer, né, de forma igual, porque são 5 itens, então eu fiz cada item valendo 2 pontos. Né? Por exemplo, tem gente que daria mais pontos, né? Dividiria, botando mais pontos para essa, pelo fato dela ser um pouco maior. Mas eu não vejo assim, né? Eu acho que dividindo de forma igual é mais interessante. Assim. Ok. Então, vamos aqui à ideia desse item A. Esse item A foi exibido por vocês até o momento, né? Algumas maneiras de resolução que, de certa forma, eu achei interessante. Assim. Muitos fizeram as seguintes substituições que eu vou exibir agora. Então, aqui é o limite, o x indo para 256. Isso. Então, aqui é a raiz quarta de x menos, isso é 4, 4 né?
menos 4, e aqui raiz de x menos 16. Tá, então aqui a gente já tinha feito algumas questões, né, tanto na explicação do PDF quanto nos exercícios propriamente dito, que uma questão desse tipo cabe uma substituição, né, esperta, para que isso se transforme numa divisão polinomial. Essa era a ideia. Teve um aluno que fez simplesmente o produto, né, de termos com raízes e saiu, sem problema nenhum. É mais complicado, né, de se enxergar, mas não se perde a validade, né, é uma possibilidade. Então, aqui, uma substituição esperta que foi feita, de fato, foi guerreiro mesmo. O cara não quis ir para os polinômios, ele quis permanecer nas raízes. E obteve sucesso. Né? É verdade. Aí uma ideia interessante para esse caso aqui foi o seguinte, considerar x como sendo t a quarta. Que t a quarta, né, é solução aqui dessas raízes. Né? Solução que eu digo tem extraível, né, dessas duas raízes. E aí a gente só precisa ver como é que fica aqui esse x. Né? Então, o nosso x ele vai para 256, significa que t a quarta vai para 256. Né? Então, eu tenho que ver qual é o número que a quarta vai para esse carinha aqui. Bom, então o que a gente sabe? Que 256 é 16 ao quadrado. É isso aqui. E a gente sabe também que 16 é 8 ao quadrado. Ou seja, então aqui uma equivalência seria a gente dizer isso aqui equivale o t indo para 8. De uma certa forma, sim. Né? É verdade, aqui, né? Aqui é 4. Isso. Obrigado. Não, fui eu que tive. Às vezes eu faço isso para ver se vocês estavam atentos. Só que não, né? Muito bem, então vamos fazer aqui as substituições. Então aqui vai ficar t indo para 4. Aqui vai ficar raiz quarta de t a quarta. E aqui vai ficar raiz de t a quarta, né? Menos 16. Então aqui vai ficar, a conta agora vai ficar tranquila, né? Aqui vai ficar t menos 4. Aqui vai ficar t ao quadrado menos 16. Isso aqui a gente pode escrever como produto de uma soma por uma diferença. Né? No caso, isso aqui aceleraria as coisas, né? Porque outra coisa que poderia ser feita é a divisão dos polinômios, mas aí ia dar um pouquinho mais de trabalho. E
teve, até o momento, né, teve um aluno que fez tudo certinho, mas na hora de jogar o termo aqui, a conta dele não deu 8, né? Ele jogou aqui ao quadrado. Mas assim, acontece. Quer dizer, a pessoa, né, teve um trabalho enorme e no final substituiu errado. Mas é normal isso, tá? Isso, quando acontece uma coisa dessa, né, às vezes eu até faço vista grossa, né? Ok, então essa foi a ideia da A. A ideia da B, no caso, alguns alunos estavam interpretando essa partezinha como sendo o seno do 1, né, tudo dividido por x. Bom, aí isso daria a função constante, né? Se fosse, não dizendo assim, né, que estava óbvio, mas assim, só comentando, né? De fato, um parênteses fez total, a falta de um parênteses fez total diferença, né? Nessa questão da confusão que se criou. Então aqui, sei lá, lá estava escrito assim, né? Não, é verdade, aqui era para ter colocado mesmo, porque aqui aí é diferente, né? Quer dizer, se a pessoa trabalhou isso aqui, vou botar de outra cor em outro lugar. Se ela trabalhou essa expressão aqui, assim, né? Porque realmente isso aqui dá a entender que é isso aqui, né? E aqui no caso, seno de 1, né? Isso aqui seria constante, né? Cancelaria aqui o x com x, e isso aqui daria o seno de 1, né? Se fosse essa interpretação aqui. Mas não, aqui é outra coisa. Então, assim, alguns alunos perceberam a seguinte coisa. Esse x aqui foi reparametrizado como sendo 1 sobre t, por exemplo. Então, fazendo isso, se x está indo para o infinito, para 1 sobre t ir para o infinito, esse t tem que ir para zero. Mas eu vou manter aqui a escrita, né? 1 sobre t indo para o infinito. Não tem problema. Aí esse x aqui, 1 sobre t, e aqui seno de 1 sobre x vai dar t. Isso. Quer dizer, na hora de reescrever aqui, t vai para zero, né? Vai ficar seno de t sobre t, ou seja, exatamente o teorema, né? Então isso aqui vai para 1. Então esse era um caminho, né? Os caminhos que eu vi até o momento são todos parecidos com esse. Exceto um. Teve um caminho que foi considerado que o x ia para o infinito, esse x indo para o infinito, isso aqui é para zero, e foi considerado que o seno de zero é zero, né? Sendo que aí ninguém sabe, é indeterminado, né? Infinito vezes zero, não, não sabemos. Então, aí afirmar que isso é zero ou afirmar que isso é infinito não dá. Não dá. Não dá para determinar isso.
Então, assim, se vocês escreveram o ângulo sendo 1 sobre x, não tem problema, tá? O que eu queria só enfatizar é que o x ele não era o denominador do seno de 1, né? Ele fazia parte do ângulo. Aí eu estava dizendo, o fato de eu não ter colocado parênteses pode induzir essa outra expressão aqui, que não era bem o que eu estava querendo perguntar. Ok, aí agora vamos para o item C. O item C, eu coloquei aqui uma coisa diferente, né, do que tinha no material, que é a introdução aqui do 2, mas aí todo mundo entendeu, assim, todo mundo conseguiu, né, desenvolver, mesmo tendo isso, né. Então aqui a ideia é escrever assim, né, a função exato, né? Tem uns padrões de resolução, exatamente. Nesse caso aqui, a função, alguma variável elevada a 2, ela é contínua, significa que tem uma propriedade, né? No caso, é o limite de uma função contínua. Não, agora esqueci o nome do teorema. É o limite da composta, né? Onde a função mais externa ela é contínua, então o limite ele pode entrar. Essa é a ideia do teorema. Alguns fizeram direto, não tem problema, tá? Isso aqui que eu estou fazendo, todas as exibições que eu faço aqui são caminhos possíveis. E aqui a ideia, se a gente reparametrizar, sai facilmente. Indo direto, isso aqui vai dar essa parte de dentro aqui vai dar elevado a esse carinha aqui, tá? Eu vou fazer, mas aqui eu estou só exibindo de forma mais rápida. Isso aqui vai dar a sexta, né? Tá? E só relembrando como é que a gente faz isso daqui. Pô, o teorema, ele garante quando é 1 sobre alguma coisa. Então, a nossa reparametrização é dizendo o seguinte, 3 elevado a x, 3 sobre x, desculpe, eu quero que seja 1 sobre t, por exemplo. Isso. Aí, meio pelos extremos aqui, a gente vai chegar que nosso x tem que ser 3t. Aí é só substituir, né? Então vai ficar limite, esse x vai para menos infinito, então é 3t que vai para menos infinito, o 3 não tem influência nenhuma, significa que o t vai para menos infinito. Se t for para menos infinito, o 3t também vai. Então aqui vai ficar 1 mais 1 sobre t, e aqui vai ficar 3t. Aí a mesma coisa, né? Isso aqui está elevado ao quadrado. Aqui eu aplico a mesma coisa que eu apliquei aqui. Então isso aqui, na verdade, vai ficar assim, né? Vai ficar limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t, t indo para menos infinito, isso aqui é elevado a 3, tudo isso é elevado a 2. Né? Então, pela mesma ideia que eu fiz aqui, né? A função 3 elevado a alguma coisa, ela é contínua, né? Então o limite pode entrar, né? Por isso que ficou essa cadeia aqui de exponenciais. Então essa de dentro vai para E, aqui a gente faz o produto, de fato ele vai para E a sexta. E essas seriam as ideias aqui da resolução da nossa avaliação, quer dizer, da nossa atividade. E é isso. Bom, então, o que eu tinha para falar
era isso. Eu vou só interromper a gravação e abrir aqui para perguntas, né, e comentar